quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços sobraram? E eles disseram: 12. Então Jesus disse: e quando parti os 7 entre 4.000, quantos cestos de pedaços sobraram? E eles disseram: 7. E ele lhes disse: como é que vocês não compreendem ainda? Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema, um culto de missões, eu quero falar sobre o tema missionários preocupados. Jesus tranquilo. Missionários preocupados. Jesus tranquilo. Qual que é o tema? Missionários preocupados, Jesus tranquilo. Muito bem. Irmãos, o texto que eu li nesse início de noite, ele acontece após 2 milagres de Jesus. Nós lemos aqui Marcos capítulo 8. E se a gente voltar aqui na nossa Bíblia, em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30 até o 44, nós temos o milagre da multiplicação de pães. No capítulo 6, 30 até o 44. Aqui nós temos 5.000 pessoas, 5.000 homens com fome. E nós temos aqui no verso 37 do capítulo 6 uma ordem de Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos. A ordem de Jesus no capítulo 6, verso 37 é: dai-lhes vós de comer. A missão de dar o pão da vida para um mundo com fome é nossa. E aí Jesus multiplicou os pães, os peixes, e sobraram 12 cestos de pedaço lá no verso 43. 5.000 pessoas, só contava homens, mulheres e crianças não estão contados. Se contar mulheres e crianças, podemos dizer que esse milagre aqui foi para cerca de 20.000 pessoas. Discípulos, apóstolos, preocupados. Como dar pão a tanta gente? Jesus tranquilo. A gente vira uma página. Na minha Bíblia eu viro uma folha. E nós chegamos ao capítulo 8, versículo 1 até o versículo de número 9. Acontece uma segunda multiplicação de pães. Agora, não mais 5 pães e 2 peixinhos. Agora nós temos 7 pães aqui no nosso texto. E nós temos uma multidão um pouquinho menor do que a primeira. Agora nós temos 4.000 pessoas. Na anterior, 5.000. 4.000 aqui, homens. Se somar mulheres e crianças, chegamos a pelo menos 16.000 pessoas aqui. 2 milagres. Poucos pães. Poucos peixes. Discípulos, apóstolos preocupados porque não tem recursos para alimentar tanta gente. Jesus tranquilo. Nesse caso aqui sobraram 7 cestos de pedaço no final desse segundo milagre. Está no verso de número 5. E ele perguntou-lhes, capítulo 8, verso 5: quantos pães tendes? E eles disseram: 7. Então para 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixinhos, sobraram 12 cestos. Para 4.000 pessoas, 7 pães, sobraram 7 cestos. São algumas continhas. Eu quero chamar vocês hoje para a gente fazer algumas contas missionárias. Após esses 2 milagres, então chegamos ao texto que eu li nessa noite, verso 19 a 21. Mas a história começa no verso 11. Após o segundo milagre, diz que os fariseus, lá no versículo 11 do capítulo 8, começaram a questionar Jesus, a questionar o ministério dele, e inclusive eles pediram que ele desse um sinal do céu. Jesus se aborrece com a postura dos religiosos, suspira fundo no verso 12 e diz: não vou fazer sinal nenhum, chega, acabou. E Jesus então entra em um barco, no verso 13, e ele vai para o outro lado do lago. Quando eles entram nesse barco, o verso 14 nos mostra um problema. Os discípulos tinham se esquecido de algo. O verso 14 diz: os discípulos se esqueceram de levar pães. Vão atravessar para o outro lado e esqueceram de levar pão. Não tinha merenda, não tinha cantina, não tinha janta, não tinha pizza, não tinha macarronada, não tinham o que comer porque os discípulos esqueceram de pegar os pães para a viagem. E então eles ficaram aborrecidos.
ficaram bicudos. Homem com fome é terrível, fica tudo cara feio. As irmãs sabem do que eu estou falando. Homem com fome não dá. Ficaram mal-humorados no barco. Discípulos preocupados. Então eu começo a mudar agora a palavra discípulos para fazer uma transição para o culto de missões. Porque os discípulos que aparecem no nosso texto são os apóstolos. Quem são os discípulos? Os apóstolos. E o que era um apóstolo? A palavra grega apostoléu, apóstolos, ou também apestálmenos, do Novo Testamento grego. Todas essas três palavras traduzidas por apóstolos significam enviados. Apestálmenos, aqueles que foram enviados. Quem são os apóstolos? São pessoas enviadas. Enviadas para quê? Para alimentar o mundo. Do quê? Da palavra de Deus. Eu também tenho essa missão de levar pão a quem tem fome. Eu também tenho essa missão de anunciar Jesus, o pão da vida, aos corações famintos. E se você que está aqui nessa noite é um discípulo de Jesus, então você é também um enviado de Cristo Jesus. E há uma missão sobre você também, não somente sobre mim aqui nesse púlpito. Levar Jesus, o pão da vida, para os homens. Mas a verdade é que a gente às vezes esquece o pão. E a gente fica bicudo no barco. E os discípulos, os apóstolos, os missionários estão preocupados porque Jesus está atravessando com a gente para o outro lado e nós não temos pão. E nessa hora, Jesus solta para eles uma frase dura no verso 15. Jesus diz: olha, Jesus percebe a conversa dos missionários no barco, a conversa deles sobre falta de recursos. Jesus olha e vê que a conversa dos seus missionários é: não temos pão, não temos recurso, não temos dinheiro, não temos nada. Jesus, quando vê essa preocupação dos seus missionários, ele diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Cuidado com a língua de vocês. Cuidado com essa preocupação excessiva. E aí Jesus dá um puxão de orelha geral nos missionários. Ele diz lá no verso 17: por que argumentais? Porque não tendes pão? Tendes ainda vosso coração endurecido? Jesus está falando com seus missionários. Vocês estão reclamando que não tem recursos? Vocês não têm ouvido a minha palavra? É isso que ele está dizendo. Vocês não têm ouvido? Vocês estão se esquecendo das palavras que eu tenho dito a vocês? E ele sai do campo da audição e vai para a visão. Ele diz: vocês não têm visto? Vocês têm olhos e não vedes? Eu estou aqui no verso 18. Vocês têm olhos, mas parece que não estão vendo. Têm ouvidos, mas parece que não estão ouvindo. E aí, para mim, a frase mais dura é a próxima. Quando no finalzinho do verso 18, Jesus diz: e não vos lembrais? Que Jesus está dizendo o seguinte: gente, vocês se esqueceram do que acabou de acontecer no capítulo 6. Vocês esqueceram do que acabou de acontecer no capítulo 8. Vocês estão reclamando, meus missionários, que faltam recursos, que falta pão aqui no barco. Porventura vocês não estavam há 2 capítulos atrás entregando pães para 5.000, entregando pães para 4.000? Vocês não viram o que sobrou na mão de vocês no final do primeiro milagre, no final do segundo milagre? Vocês não viram quando eu parti o pão, quando eu parti o peixe? Vocês esqueceram? E aqui Jesus começa a exortar os seus missionários, porque parece para Jesus que os missionários veem e não enxergam, ouvem e não entendem. Os missionários, os discípulos veem Deus atuar, Deus operar, culto atrás de culto, eles veem Deus agir, mas eles vivem como quem tem amnésia, eles vivem como quem não se lembra mais. Não vos lembrais? Vocês ainda desconfiam que eu deixarei vocês no meio da viagem passar fome? Vocês desconfiam que se entregar no campo para alimentar vidas, que eu vou deixar vocês sem pão e sem peixe no barquinho de vocês? Vocês estão preocupados em que essa entrega para o campo missionário, para abençoar vidas, vocês acham que eu vou esquecer de cuidar de vocês, meus missionários? Vocês esqueceram? Vocês não se lembram mais?
Já esqueceram do último culto, do último milagre, do ano passado, das vezes em que Ele abriu a porta para você, das vezes em que Ele te abençoou, já esqueceu das vezes que Ele te tirou da depressão, das vezes que Ele curou você de uma enfermidade, numa oração de uma pessoa simples na igreja. Vocês estão esquecendo o que eu acabei de fazer por vocês? Aleluia. Missionários preocupados. Eu quero dizer para vocês que infelizmente nós nos esquecemos facilmente de coisas que não podem ser esquecidas. Nós temos uma tendência de nos lembrar de coisas que deveriam ser esquecidas e de nos esquecermos de coisas fundamentais que não podem ser esquecidas. Veja só você nessa noite, nesse culto, aí sentado, preocupado com coisas que você não deveria estar preocupado. E deveria estar se lembrando de coisas que você nunca deveria ter se esquecido acerca de Deus. Amém. Aleluia. Está aqui nessa noite, veio aqui, está nesse culto, do começo ao fim. Pessoas preocupadas estão sentadas aqui hoje à noite. Jesus está dizendo: você já esqueceu? Vocês não se lembram? Esqueceram do que já ouviram? Esqueceram das promessas do Senhor? Aleluia, Senhor. Esqueceram das palavras dos profetas de Deus? Esqueceram do que Deus tem dito para vocês nos últimos meses? Eu quero então trazer alguns pensamentos acerca desses três textos. O texto do capítulo 6, primeiro milagre. O segundo milagre, que está no capítulo 8. E agora, esse momento onde não tem pão no barco. Quando a gente analisa esses três textos, a gente pode destacar alguns pontos. E o primeiro deles é o seguinte: um projeto difícil e inevitável. Quando eu examino esses três textos, eu vejo que aqui há um projeto difícil e inevitável, que é dar pão aos homens. Quando eu digo que é difícil, eu reconheço por que é difícil. Eu vou falar aqui em termos gerais, irmãos, porque são três textos. Os dois milagres para 5.000 pessoas e para 4.000 pessoas estão narrados em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Então eu vou catar nessa mensagem informações dos 4 evangelistas. Porque muitas vezes ao ler um evangelista, a gente não tem todos os detalhes dos 2 milagres e desse momento no barco. Então eu fiz um trabalho de analisar os 4 evangelistas, juntei esses 2 milagres na boca dos 4 e trago aqui agora para vocês a certeza de que a igreja tem um projeto difícil e inevitável: dar pão aos homens. Eu assistia no YouTube, ainda essa semana, a minha última pregação aqui nesse púlpito há um mês atrás, onde eu falei sobre avivamento, uma oração por avivamento. E enquanto eu editava o vídeo, coloquei no YouTube, me lembro muito bem de um trecho da minha mensagem que eu dizia: irmãos, quem precisa dessa oração? Primeiro, os pastores. Acho que quem estava aqui lembra dessa pregação. Orem pelos pastores da igreja, eles precisam de avivamento. Orem por mim, porque eu preciso. E aí eu usei uma frase, talvez alguém tenha entendido errado. Eu usei uma frase onde eu disse assim: orem pelos pastores, orem também por mim, pois eu preciso de avivamento. Muitas pessoas dependem de mim para alimentá-las espiritualmente. Eu usei essa expressão. Orem por mim, porque eu sou um pastor que alimento muitas almas. A ordem de Jesus para mim foi: Rubens, dá-lhes de comer. E eu tenho uma missão, nessa igreja eu tenho uma missão toda sexta-feira, das 8 às 10 da noite, das 20 às 22 horas, eu tenho que dar o que comer, eu tenho que dar pão para uma galera que vem aqui estudar a Bíblia, toda sexta há 8 anos. Se não orarem por mim, eu não terei pão e peixe para dar para as pessoas. Então orem por mim, porque eu preciso. Uma vez por mês eu venho nesse púlpito e eu tenho a consciência que tenho diante de mim não uma multidão, mas eu tenho um grupo de pessoas que estão querendo ser alimentadas, estão aqui com o coração aberto, com fome de Deus, com fome de ouvir a palavra de Deus, orando dizendo: Deus, me alimenta nessa noite, enche o meu coração, derrama a tua palavra sobre mim. Estou eu aqui com a missão de dar pão a quem tem fome. E fora essa igreja há tantas outras também que prego, que estou. Ontem à noite estava num grupo das 7 às 10h30 da noite, ensinando 5 irmãos. Eu cruzei a cidade para ensinar 5 pessoas.
Eu estou até rouco, porque o que eu tinha com eles era 2 horas, e eu fiquei 3 horas e meia. Porque quando a gente pega prazer em dar pão, é difícil fazer a gente ficar quieto. Quando a gente pega prazer em dar pão, aí a irmã pediu para mim hoje, pastor, dá para dar uns 5 minutinhos da pregação para a gente fazer algo depois ali? Tipo assim, dá para tirar uma fatia do pão, pastor, para dar mais cedo? Não dá não, irmã. Não dá não. Não dá, não vou tirar nadinha aqui não, que eu vou do começo ao fim. Brincadeira, fique em paz. Mas quando a gente acostuma a dar pão e sabe que tem gente com fome que quer comer o pão, a gente meio que se nega a não dar tudo que Deus deu. A gente quer dar tudo. Eu não estou falando de teoria aqui, estou falando de uma coisa que eu atravessei o oceano várias vezes. Vai lá pregar. Eu tenho uma missão de dar pão, de levar a palavra de Deus, mas é um projeto difícil. E é difícil porque alimentar 5.000 pessoas ou alimentar 4.000 pessoas é difícil. Rapidamente aparece o Filipe, quando Jesus olhou e viu 5.000 homens, mulheres e crianças, quase 20.000 pessoas com fome. Ele olhou para os discípulos, seus missionários, e diz: dá-lhes de comer. De cara apareceu o contador da equipe missionária, Filipe. De cara aparece aquele que faz contas, que põe no papel e vê quanto que vai custar esse projeto missionário. Filipe aparece no texto e ele diz assim: Senhor Jesus, tem muita gente, nem 200 denários dá para alimentar essa multidão. Temos aqui um desafio financeiro. Não dá para dar pão para essa galera sem dinheiro. Projeto de alimentar almas tem preço, tem custo. Eles recebem de graça recebeste, de graça dai. Eles recebem, mas para chegar neles, nem 200 denários dá para pagar. 200 denários, se vocês lembrar que um denário era o preço de um trabalhador comum, uma diária, era um denário. 200 denários, Filipe está dizendo que 200 dias de serviço, mais de 6 meses de trabalho, quase 7 meses de serviço para dar o que comer para as pessoas. Filipe está dizendo assim: a gente não tem esse dinheiro, a gente não tem esse suporte financeiro para dar pão a quem tem fome, nós não temos dinheiro para fazer missões, nós não temos dinheiro para enviar missionários, passagem de avião é cara, fazer igreja na África não é barato, despesas são caras, não dá para a gente montar num burrinho, montar num cavalo, ou entrar no seu carro e dizer: eu vou pregar na África. Não dá, não é assim que acontece. Tem que ter recursos, mas eu tenho medo, irmãos, que essa conversa missionária fique muito atrelada à conversa de denário. Eu tenho muito medo que a nossa conversa missionária fique muito presa a que 200 denários, dinheiro não é suficiente, a gente não tem o suficiente, porque não tem o suficiente, não vamos dar pão a quem tem fome. Porque não temos recursos financeiros, não faremos missões. Sempre tem o pessoal da incredulidade, o pessoal que vê mais o dinheiro do que o Deus que pode trabalhar nos recursos. Missionários preocupados com recursos. É difícil, irmãos. A logística exige dinheiro, mas a igreja não pode viver da logística financeira. A igreja precisa viver da fé em Cristo Jesus. Vocês não se lembram? Vocês já se esqueceram quem é Ele? Já esqueceram do que Ele é capaz de fazer? Com 5 pães e 2 peixinhos? Porque essa conversa, quando fala em missões, a conversa é dinheiro, denário. Sempre aparece uma palestra de Filipe, ou muitas vezes aparece no irmão André, daqui a pouco eu falo dele, que vai dizer: até conseguimos 5 pães e 2 peixes, mas não é suficiente. A oferta para missões não é o suficiente, então a gente não pode fazer nada com 5 pães e 2 peixinhos. É tudo que a gente conseguiu arrecadar de oferta missionária. Sempre tem os irmãos Andrés também na igreja, sempre tem. Dar pão aos homens é uma tarefa difícil porque exige recursos. É uma tarefa difícil porque exige fé. Pode até chegar a 200 denários na minha mão, mas se eu perder a fé, eu perdi o foco missionário. Se eu perder a fé no que Cristo fala, no que Ele é capaz de fazer, eu não dou mais um passo no campo missionário. O nosso projeto é dar pão a quem tem fome. Estou falando aqui de pão espiritual, de alimentar as pessoas. Agora imagine o desafio que nós temos. Os missionários de Jesus olharam e viram quase 20.000 pessoas. Depois olharam no segundo episódio, quase 16.000 pessoas. E eles viram tanta gente e eles não tinham fé suficiente para aquilo. Por isso, o missionário sem fé é uma desgraça para o reino de Deus.
Missionários que só põem o pé no campo missionário se for na base de dinheiro, 200 denários. Jesus comprou uma igreja para que ela tenha fé nele. Amém. E não nos denários. Fé no que ele pode fazer e não no que 200 denários pode fazer. Não há desculpas diante do Senhor da igreja. Eu não faço missões porque não temos dinheiro. Não há desculpa. Os missionários não têm desculpa, porque nós temos que ter fé. 2 letrinhas: fé, fé, Amém. fé. Aleluia. Não é dinheiro, é fé. É fé, igreja. Missões exigem fé. Fico pensando numa cidade como São Paulo, 15 milhões de habitantes. Não são 5 mil homens com mulheres e crianças, 20 mil pessoas. Eu olho para São Paulo e eu não vejo 4 mil pessoas com mulheres e crianças, 16. Eu olho para São Paulo e eu vejo na cidade de São Paulo 15 milhões de habitantes. Se somar a grande São Paulo, as cidades aqui em volta, chegamos a 32 milhões de habitantes. E aí eu olho para os discípulos de Jesus aqui nessa noite. Eu olho para vocês e lembro de Jesus dizendo para você e para mim: dê a eles o que comer. E aí eu olho para a cidade de São Paulo, onde essa igreja está inserida, Rua Anaí 33. E eu olho em volta, pastores. Quando eu olho, não estou vendo 5 mil pessoas, estou vendo milhões de almas perecendo. Nós somos os missionários de Jesus nessa noite. E nessa noite Ele convida você a olhar para as multidões que estão com fome espiritual, que estão nessa cidade chamada São Paulo. Vocês mal imaginam o vulcão em que nós estamos vivendo, a miséria que está reprimida nos cantos dessa cidade, o crime espalhado, as brigas sangrentas, as bocas de fumo, as boates cheias, as praças do centro de São Paulo tomadas de mendigos, de pessoas viciadas. Eles estão lá com fome. Você está aqui ouvindo Jesus falar para você: dai-lhes vós de comer. A tarefa é muito difícil, a tarefa é grande, porque nós somos uma igreja pequena. Nós não somos uma igreja de expressão na cidade de São Paulo. Dá uma olhada em volta. Nós não chegamos a 200 aqui. E de repente a gente começa a achar que porque nós não temos grande expressão na cidade, porque no meio de milhões de pessoas, o que é 150 pessoas? No meio de 20 mil homens e mulheres, o que são 12 discípulos? É uma missão difícil. Jesus olhar para 11, 12 e dizer assim: está vendo esses milhares? Cabe a vocês fazer alguma coisa por eles. Quando falamos de missões, nós não estamos falando de turismo. Tem irmãos que dizem: pastor, quando o senhor for a próxima vez na viagem missionária, fala para mim que eu quero ir com o senhor. Mas eles querem ir para bater foto. Eles querem ir para dizer que foram na África. Eles querem ir para poder bater foto das crianças, para mostrar como eles querem. Aí quando eu digo para eles: irmãos, a minha missão lá é construir igreja, você toparia dar o dinheiro da sua passagem aérea para mim fazer uma igreja lá? Aí não aparece um filho de Deus que diz: eu dou, pastor. Eles não querem doar uma igreja, eles querem ir lá. Aí chega lá, eles querem ir bater foto. Pergunta se eles querem pregar nas igrejas. Vai uma equipe comigo, aí bota ele para pregar lá no Cuntum, lá no Quilelé, lá em Alaquema, lá em Jogoró. Põe eles para pregar lá em Bissá, Bissunha. Põe eles para pregar. Pergunta se eles querem. Não querem, eles querem só viajar, andar de avião, passear, bater foto e dizer que estão fazendo missões. As pessoas estão perecendo. O mandamento é: indo pelo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Dê pão a quem tem fome. Dê pão, dê peixe. Mas a gente olha para nós, nessa noite nós oramos dizendo: Jesus, nós não temos recursos para fazer isso. É muita gente. A gente olha, vamos ser sinceros, a gente olha às vezes para o caixa da igreja para fazer missões, e a gente não encontra mais do que 5 pãozinhos, 2 peixinhos. A gente faz as contas: 200 denários não dá conta, 7 mil denários não dá conta, 20 mil denários. Vamos pregar o evangelho para esse país aqui, não vamos pensar só em São Paulo, vamos pensar no país. Jesus olha para a sua igreja e diz: vocês têm que dar a eles o que comer, vocês precisam alimentar eles do pão da vida. Jesus está aqui olhando para você nessa noite dizendo: vocês esqueceram o que eu tenho dito?
Vocês têm uma missão de dar pão a quem tem fome? Que muitos maridos estão alcoolizados nessa noite, filhos drogados, e compete a vocês ir lá levar o pão da vida para eles. Aí você olha para você e diz assim: mas eu tenho tão pouquinho, Senhor, o que eu faço com isso daqui? Vocês não compreendem o que eu estou dizendo? Será que vocês não estão ouvindo o que eu estou falando? Será que os olhos de vocês nunca viram o que eu já fiz? Será que vocês nunca leram a história de 5 pães e 2 peixinhos quando chegam na minha mão? Aleluia, Senhor. Será que os recursos tão poucos são desculpa diante do Senhor Jesus nessa noite? Talvez você diga assim: pastor, como que eu vou pregar o Evangelho, dar alimento para as pessoas? Eu só sei 5 versículos de cor e 2 salmos. Você não tem noção do que Jesus pode fazer com 5 versículos de cor ou com 2 salmos. O que Jesus está dizendo nessa noite para você, missionário, você que olha, tem tão poucos recursos. Vocês se lembram do que eu sou capaz de fazer? Ou vocês já esqueceram? Hoje é uma conversa com os missionários, porque isso aqui é inevitável. Nós não estamos reunidos como igreja para cantar até a língua cansar. Nós não estamos aqui para encontros, seja de jovens, de adolescentes, de casais, de CTL. Tudo isso daqui, irmão, só faz sentido se for para a gente se preparar para levar o pão para quem tem fome. Amém. Nós estamos na terra para dar pão a quem tem fome. Olha em volta, olha no seu bairro, olha na sua escola, olha na sua família, olha em volta, e você diz assim: mas eu tenho tão pouco, então eu não vou dar nada porque eu tenho pouco. Eu fico pensando, já imaginou se nós decidíssemos dizer para Deus: Deus, já que eu tenho tão pouco? Isso aconteceu com os apóstolos de Jesus. Os missionários de Jesus, quando fizeram as contas, não dá, 200 denários não dá. Os missionários de Jesus, quando perceberam que a multidão era muito grande, chamaram Jesus no canto e falaram: Senhor, a gente até conseguiu 5 pães e 2 peixinhos, mas não dá, é pouco para essa multidão. Então, dispersa eles. Olha os missionários de Jesus: Senhor, dispersa eles, porque o recurso não dá e o que nós temos é pouco. Dispersa, vamos deixar eles sem comer. E aí eu me pergunto nessa noite: e o dia que eu decidi que eu não vou mais dar de comer para as almas? E o dia que eu decidi que eu não venho mais pregar? E o dia que eu decidi que o que eu tenho é muito pouco, então também não vou mais dar? E se os discípulos tivessem de fato despedido aquela multidão para ir embora com fome? Nos 2 milagres eles pedem para Jesus: manda o pessoal embora, porque a gente não tem como dar pão para eles. Porém não é só difícil, é um trabalho inevitável, não dá para mandar eles embora. Hoje à noite Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Não dá para mandar eles embora, porque mandar as pessoas embora sem dar a eles o pão é, em primeiro lugar, partir o coração do nosso Senhor. O Senhor Jesus veio a este mundo para salvar o que havia se perdido. Ele veio para dar água a quem tinha sede e pão para quem tinha fome. E agora tem uma multidão de pessoas com fome na frente dele, e os missionários dele dizendo: não temos recurso, o dinheiro não dá, manda eles embora, não vamos fazer missões. Se naquele dia as multidões voltassem para casa, o coração de Jesus teria sido partido ao meio. Não só isso, em segundo lugar, eu imagino que não dar pão para aquelas pessoas não só partiria o coração de Jesus, bem como também mancharia o seu ministério. Imaginem, 20 mil pessoas vieram atrás de Jesus, 5 mil homens. Depois, 16 mil pessoas vieram atrás de Jesus, 4 mil homens. Imaginem, as pessoas vêm atrás de Jesus para ouvir dele uma palavra de vida, para ouvir uma palavra de esperança, para receber dele alguma coisa da parte do céu. Eles acreditam no amor de Jesus, na misericórdia de Jesus, na compaixão de Jesus, e aí descobrem que esse Jesus misericordioso vai mandar eles para casa sem pão. Porque os seus missionários, ao fazerem as contas, descobriram que não tinham recurso suficiente e decidiram: não faremos missões porque não temos recursos. Irmãos, quando a igreja para de dar pão a quem tem fome, quando nós paramos de pregar, porque a gente olha para uma cidade de 32 milhões de pessoas
e olhamos para nós e vemos que nosso grupo é pequenininho, nós não temos uma estrutura. E aí a gente diz, não, vamos deixar para fazer isso quando a gente tiver mais estrutura. Às vezes o Felipe é presidente da tesouraria da igreja e diz, o dinheiro não dá. Aí está aí você, desistindo de fazer missões, desistindo de pregar para as pessoas, e não está imaginando como isso mancha o nome de Jesus. Como isso mancha a história da igreja, porque a igreja tem uma história. A nossa história é uma igreja missionária. Amém. Graças aos nossos irmãos missionários, hoje temos uma igreja aqui. O Evangelho não nasceu aqui na I-33. Graças a alguém que foi pregar, que foi dar pão a quem tem fome, que não olhou para 5 pães e 2 peixinhos, que não despediu multidões para casa. Graças a alguém que meteu a cara, pregou o Evangelho, acreditou que Jesus não ia desamparar, acreditou que o céu ia abrir, que o céu ia descer. Alguém acreditou, é porque alguém acreditou, estamos nós aqui nessa noite. Glória a Deus. Agora é a nossa vez. Agora, se a gente não fizer nada, se a gente deixar São Paulo se afundando, deixar as cidades do grande ABC se afundando, deixar o seu bairro se afundando, deixar a sua família se afundando, porque você simplesmente decidiu cruzar os braços, porque eu não tenho recursos, porque eu sou pesado de língua, eu não vou pregar porque eu não sei falar que nem o pastor Rubens, eu não sei ensinar que nem o pastor tal, eu não sei cantar que nem eu não vou fazer nada. Isso mancha o ministério. Gerações e gerações vieram dando pão a quem tem fome. Chegou a nossa vez. Não tem desculpa. Não dá para dizer para ele assim, o recurso é pouco, vamos mandar o pessoal embora. Deus eterno. Eu fico pensando nos fariseus. Imaginem, pastores, imaginem os fariseus, se Jesus despede o pessoal sem dar pão para eles. Os fariseus diriam assim, rapaz, esse tal de Messias aí, o Ramachia, o Yeshua, apareceu dizendo que é o Messias, e aí tem uma multidão que foi lá atrás dele, chegaram lá, despediram todo mundo sem pão, e ele quer se comparar ao nosso Moisés. Moisés, quando o nosso povo passou aperto no deserto, descia maná do céu. O nosso Moisés, quando o povo tinha sede, a água estava amarga, ele jogava lenho, lá a água ficava doce. O nosso Moisés, quando o povo estava encurralado, batia o cajado dele e o mar abria. O nosso Moisés, sim, nosso grande Moisés. Aí vem esse Jesus, diz que ele é poderoso, dizem que ele é Emmanuel, que é Deus conosco, diz que essa coisa toda que é cheia de amor, cheia de misericórdia, e na hora que o pessoal segue ele, como seguimos a Moisés, Moisés supriu, mas esse Jesus manda o pessoal com fome para casa. Imagina, irmã Sirlene, a reputação que ficaria no ministério de Jesus. 20 mil pessoas aqui, não foi uma vez só não, eu diria os fariseus. Não é uma vez só não, esse Jesus vive nessas curadas. Na outra vez tinha 16 mil com ele lá. Ele falou, manda embora, só temos agora 7 pães. Esse Jesus que diz que é missionário, que é enviado do Pai, que veio para fazer missão na terra. Quando a coisa aperta e falta recurso, ele manda o pessoal embora, ele desiste de missões. Se a gente não dá pão a quem tem fome, a gente parte o coração de Jesus, e segundo, a gente mancha o ministério. Eu diria mais, eu diria que quando nós pedimos às multidões sem dar pão para eles, nós os entregamos definitivamente à destruição eterna. Quando nós não pregamos o Evangelho, quando nós não assumimos o nosso chamado missionário, a gente parte o coração de Jesus. A gente deixa uma má reputação no meio da igreja. Um povo que não faz missões, não está nem aí de dar pão a quem tem fome. E terceiro, literalmente nós entregamos as almas ao inferno. Imagine se a gente desistir de São Paulo. Nós estamos na I-33, Vila Industrial, São Paulo. Imagine que nós desistamos. Que a gente olhe para São Paulo, pastores, como um caso perdido. São Paulo não tem mais jeito. Imagine que como igreja a gente olhe os recursos da igreja e diga, não temos bala na agulha para fazer um trabalho missionário de peso, irmã Sirlene, para essa cidade que é muito grande, vamos deixá-los. Imaginem que nós desistamos de missões e entreguemos São Paulo a uma cidade sem a chance de receber Cristo Jesus. Nossos pregadores não serão vistos por aí. Nós vamos deixar São Paulo à própria destruição. Vocês conseguem imaginar o que seria isso? Esse navio Titanic está sendo comandado
por um capitão maligno. Esse navio, mundo, esse mundo Titanic, está sendo governado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O capitão deste mundo é Satanás. E ele propositalmente está pegando este mundo, está conduzindo esse mundo todinho para um iceberg do pecado. Ele está batendo de frente no iceberg do pecado, porque ele quer que esse mundo afunde. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse navio já bateu no iceberg. Há muito tempo esse navio já partiu no meio, esse mundo já está rachado. E esse navio já está afundando. Tem muita gente perecendo. Mas alguns dos missionários de Deus nesse navio conseguiram sair com seus botes salva-vida. Eles estão nos botes. O bote da Igreja Batista, o bote da Igreja Presbiteriana, o bote da Igreja Anglicana, o bote da Assembleia de Deus, o bote de uma outra igreja. Os botes estão ali e as pessoas estão se afundando, estão se afundando, estão se afundando, e os botes estão vazios. Cabe muita gente ainda. Amém. Glória a Deus. Cabe muita gente ainda. O capitão da salvação está gritando: voltem, voltem com o bote, voltem, porque dá para salvar muita gente ainda. Mas são poucos os botes que estão voltando. O capitão está dizendo: olhem, eles estão morrendo. Jesus está dizendo: dê a eles uma oportunidade de viverem. Dá eles voz de comer. Nós estamos aqui no nosso bote hoje à noite, não é verdade? Cantando: com Cristo no meu bote tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no meu bote tudo vai muito bem. Que morram. Nós estamos bem no bote. Eu estou orando para Jesus meter o pé hoje à noite no seu bote. Eu estou orando para o Espírito Santo virar seu bote, para você ficar esperto. Em missões a nossa oração é essa: igreja, nós temos o dever de resgatar o máximo de pessoas. Nós temos o dever de voltar lá onde elas estão afundadas e salvá-las. Os missionários são chamados para isso. Mais alguns minutos e elas estarão mortas. Não dar o pão para elas é partir o coração de Jesus. Não dar o pão para elas é manchar a história da igreja. Não dar o pão a elas é jogá-las definitivamente à morte. Não dar o pão a elas seria, em quarto lugar, perdermos uma grande oportunidade de demonstrarmos a graça de Deus. Porque pensa que oportunidade que não foi aquelas duas, que não foram aquelas duas. 5.000 pessoas com fome, agora 4.000 pessoas com fome. Olha que oportunidade! Olha que oportunidade, irmão, Jesus teve com os seus missionários. Vamos alimentar esse pessoal. Olha que hora boa, não é um pessoal que não está com fome. Chegamos a um horário onde essas pessoas estão com fome. O mínimo que nós podemos fazer é demonstrar a graça de Deus para essas pessoas. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Agora é a hora, igreja. Nós estamos vivendo dias difíceis. Deixa eu te lembrar, se você já esqueceu, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Nós estamos vivendo consequências terríveis em todas as áreas por causa de uma pandemia. Pessoas enlutadas que perderam pai, filho, mãe, que estão ainda com o coração sangrando de dor, que estão agora com fome de ouvir uma palavra de Deus. Eu sobrevivi, pastor, mas eu estou com fome, eu preciso ouvir algo de Deus. Ah, que hora boa para a igreja entrar com uma palavra profética. Ah, que hora boa para a gente dar pão a quem tem fome. Ah, que hora boa. Ainda hoje foi lançado o primeiro míssil supersônico. Já se fala, já se ouvem rumores, se não houver negociação Rússia e Ucrânia, de uma possível terceira guerra mundial. Ah, que hora boa, igreja, para pregar o evangelho. Ah, que hora boa. Eu fico contente. Agora é a hora. Agora é a hora do
gravado devocionais desde 1 de janeiro. Todo dia eu jogo um devocional lá no YouTube. Todo dia eu estou jogando meu pãozinho e meu peixinho. Eu decidi, eu vou jogar o meu pãozinho e o meu peixinho. É um devocional de 3 minutos. Muita gente diz que não tem efeito nenhum. Mas eu sei o que Jesus pode fazer com meus devocionais. Eu sei o que Jesus pode fazer. Essa é a hora. Tem muita gente com medo, tem muita gente assustada, tem muita gente desesperada. Essa é a hora de dar pão a quem tem fome. Essa é a hora de Deus falar com eles. Esse é o momento. Eu estou aproveitando a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Aí eu ouço uma irmã para mim falar semana passada assim: pastor, muito obrigado pela devocional, o senhor mandou essa semana para mim. O meu casamento estava em crise e a sua devocional foi uma resposta de Deus para salvar meu casamento. Glória a Deus. Outra irmã chegou para mim sábado passado e falou: pastor, uma amiga minha, eu mandei o devocional para ela, ela estava pensando em tirar a própria vida. Mas eu mandei a devocional para ela, não sabia de nada, pastor. Ela me contou que ao ouvir aquele devocional sobre o amor de Deus, ela desistiu de se suicidar. Meu Deus do céu, um devocional de 3 minutos. É meu peixinho, é meu pãozinho sendo jogado. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o achará. Quem está compartilhando as devocionais todo dia aqui, tem gente aqui que pega o link e coloca lá no seu WhatsApp. Você não tem noção do que Deus pode fazer com esse pão, com esse peixe. Nós não podemos perder esse momento. É um momento de crise mundial, é um momento de pandemia, é um momento de morte, é um momento de dor. É agora a hora de dar pão a quem tem fome, igreja. É agora. Cadê os missionários de Deus nessa noite? Amém, glória a Deus. Quem que Deus pode contar nessa noite? Eu vou espalhar o pão, eu vou espalhar o pão, eu vou espalhar o pão. Mandar videozinho de TikTok é fácil, meu filho. Mandar videozinho de TikTok de piadinha é fácil, isso é muito fácil. Eu quero ver mandar o pão. Compartilhar gracinha, piadinha, frasezinha besta é fácil. Eu quero ver você compartilhar o peixe e o pão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu chego com vocês em um outro pensamento. Missionários em apuros, Jesus tranquilo. Os missionários ficaram em apuro quando fizeram as contas. Porque nós somos muito de fazer contas, né? É natural da gente. Eu também sou assim, viu, irmãos? Eu também tenho a síndrome de Filipe. Eu também olho e vejo: não, preciso aqui de 200 denários na conta. Às vezes eu tenho a síndrome de André. André achou um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ele diz lá em João 6, verso 9: mas o que é isso para tantos? Às vezes a gente pega aquilo na mão e diz: é muito pouco. Isso aqui não vai dar para fazer nada. Esse pix de 50 reais aqui não dá para fazer nada. E às vezes a gente tem a postura dos outros discípulos, que é Mateus 14, 15. O lugar é deserto, Jesus, a hora é chegada, despede eles para que vá embora. Todavia, ainda que os discípulos, os seus missionários, estavam inquietos, querendo mandar a multidão embora, Jesus está tão tranquilo quanto uma tarde de verão. Talvez a gente deva fazer uma pergunta: igreja, por que Jesus estava tão tranquilo? Eu dei a resposta. Pela graça de Deus eu dei a resposta. Por que Jesus estava tão tranquilo, igreja? A resposta está num detalhe que só João coloca. Está em João capítulo de número 6, versículo de número 6. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? A princípio a conversa de Jesus é comprar pão, mas tudo muda agora. Mas, verso 6, Jesus disse isso para pô-los à prova. Agora vem a resposta da pergunta: porque ele bem sabia o que ia fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Só tem 7 pães, 5 pães, 7 pães, 2 peixinhos. Pá, aqui, ali tem 7 pães, aqui tem 5 pães, aqui tem 2 peixinhos. Quem consegue mais não conseguiu. O André desesperado, Felipe precisa nem 200 denários. Pá. Vamos despedir a multidão, aquele vulco, aquele alvoroço dos missionários. E Jesus tranquilo e calmo, tranquilão, porque ele bem sabia o que ele estava a fazer. Glória a Deus. Eu acredito que aqui está um dos motivos do porquê nós precisamos urgente sermos transformados à imagem de Jesus. Esse é um dos objetivos da vida cristã: ser transformado de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Eu, pastor Rubens, preciso urgentemente ser transformado à imagem de Cristo Jesus, porque eu ainda sou aquele homem que faz contas.
Porque eu ainda sou aquele homem que vê que 700, 200, 500 denários não dá conta. Eu ainda sou aquele que às vezes olha, vê 5 pães, 2 peixinhos. Na outra ocasião eu vejo 7 pães. E às vezes eu digo, Senhor, não vai dar. Quando se eu fosse um pouquinho mais parecido com Jesus, eu estaria tranquilo, porque eu saberia o que Jesus está para fazer. Aleluia. A nossa ignorância, sem dúvida, em grande parte coloca a gente em dúvidas. A nossa ignorância sobre o que Cristo vai fazer, a nossa ignorância sobre o que Deus vai agir, a nossa ignorância é que coloca barreiras no caminho missionário. Exatamente por não saber o que vai acontecer, como diz George Herbert, a dúvida são facas. A dúvida são facas emocionais que ferem a nossa mente. Pega uma faca afiada e vira a faca e... Será que essa semana eu tenho que pagar tantas contas? As dúvidas me fazem ferir a minha alma, a minha mente. Está aqui nessa noite, está ouvindo a palavra de Deus, mas está... Eu não sei, pastor, será que Jesus está tranquilo? Ele diz, seus bobos, seus bocós, vocês não compreendem. Voltamos ao começo da mensagem. Vocês não compreendem, vocês não conseguem ver, vocês não se lembram. E eu vou... É verdade, né, Senhor? Mas será que essa semana... Está aqui me olhando. Deu uma pausinha na facada aí, não deu? É mesmo, pastor? Quer dizer então que Jesus sabe o que vai fazer? Então Jesus pode fazer alguma coisa essa semana por mim? Pode. Glória a Deus. Mas será que ele vai querer fazer, pastor Rubens? Irmão, ele sabe o que ele vai fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, eu sei que ele vai, mas será que... Calma, irmão. Calma, missionários. Calma. Pare, porque Jesus está tranquilo nessa noite. Você vira daquela porta para cá, está aí preocupado, está aí cabeça quente, não sabe como vai ser, não sabe se a dor vai embora, não sabe se a porta vai abrir. Você está aí se esfaqueando e Jesus está olhando para você e dizendo, eu sei o que eu vou fazer. Glória a Deus. Glória a Tem tão Deus. pouquinho aí na tua mão, mas eu já sei, está tudo preparado para o que eu vou fazer. Aleluia. Essa é a palavra de Jesus para todos nós nessa noite. Eu sei o que eu tenho para fazer na sua vida. Possivelmente por a gente não saber que a gente fica assim desse jeito, né? Então eu caminho para a terceira e última parte dessa mensagem, dizendo que ao ler esses 3 textos, a gente observa que os meios foram usados: pães, peixes, 5 pães e 2 peixes no primeiro milagre. Os meios foram usados: 7 pães no segundo milagre. Os recursos foram usados e as pessoas foram usadas também, 12 discípulos. Porém, o destaque está sempre na pessoa de Cristo. Amém. Glória a Deus. Todos esses 2 milagres, Jesus vai usar os recursos e as pessoas, mas nem os recursos e as pessoas serão as estrelas da história. A estrela das histórias vai ser Jesus. Amém. Amém. Observe, ele diz assim: trazei o pão e o peixe, traga para mim. André falou, achei 5 pães e 2 peixinhos. Ele diz, trazei, traga em minhas mãos, eu uso, não desprezo 5 pães e 2 peixinhos não. Traz para mim. Segunda multiplicação, tem 4.000 pessoas aqui. O que vocês conseguiram? Conseguimos 7 pães. Traga os 7 pães para mim. Os elementos, traga os elementos para mim.
Agora eu vou pegar os elementos, e meus discípulos são 12. Tem 20 mil pessoas aqui no primeiro milagre. Vocês são só 12. 12 pessoas para trabalhar, servindo 20 mil pessoas. Irmãos, não sei se vocês têm noção do que é isso. Você já foi no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera, 10 mil pessoas quando está lotado. São 2 ginásios do Ibirapuera lotados. E 3 cadeiras dessas daqui de pessoas trabalhando. 3 fileiras dessas daqui trabalhando. É pouca gente para trabalhar, muita gente para servir. Jesus, no entanto, não despreza as poucas pessoas, os poucos recursos. Ele usa os pães, ele usa os peixes, ele usa os apóstolos. Mas ele é o centro de tudo que está acontecendo. Eu fico perguntando, mas ele não é Deus? Se ele é Deus, ele nem precisa do pão, ele nem precisa do peixe, e ele nem precisa dos 12. Porque ele é Deus. E aqui está de novo mais uma dupla lição. Se ele é Deus, não precisa de 5 pães e 2 peixinhos, e em outro episódio não precisa de 7 pães, não precisa de 12 homens para ele usar. Ele é Deus, ele pode fazer tudo sem ninguém. Então por que ele usa esses recursos? O que a gente aprende? 2 lições. A primeira delas é que é pela instrumentalidade de ofertas, sejam humanas, ou no caso lá, peixes e pães. Homens que se ofereceram para entregar o pão e o peixe, ofertas humanas. Homens que disseram: eu estou aqui, pode me usar, Jesus. Eu estou aqui, pode me usar para entregar o pão e o peixe. Eu estou aqui, ser humano. Meu peixe e meu pão está aqui, diria um garotinho no meio da multidão. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala: traz para mim. As ofertas trazidas, a grande lição, a obra missionária se dá através de ofertas humanas. É através da sua oferta que acontecem missões. Seja a sua oferta um peixe, um pão, ou seja a sua oferta a sua própria vida para a missão. É assim que Deus trabalha, com ofertas humanas. Segunda lição. A segunda lição é que nunca essas ofertas são suficientes. E o que Deus quer ensinar com isso? Não descanse neles. Não confie nas ofertas para fazer missões. Tem muita gente que só confia em fazer missões se estiver bem respaldado com 200 denários. Dependa das ofertas, mas não apenas das ofertas. São as 2 lições. Agora observe, para fechar essa mensagem. Observe os peixes e os pães, os homens. Peixes, pães e os missionários. Os 3 elementos estão em atividade para alimentar a multidão. Pense num quadro de pintura onde o pintor dá um destaque para o céu muito lindo. Ele pinta estrelas, ele pinta o sol, ele pinta as montanhas, ele pinta as árvores. Tudo é muito lindo na natureza. E aí ele faz uma casinha, um riachinho. E aí um casal com uma criança, ele faz ali 2 negócios bem pequenininhos. Você sabe que é uma pessoa, um casal e uma criança. Mas ele dá todo o destaque para aquele cenário enorme. E as pessoas têm pouco destaque no quadro de pintura. É assim que Deus faz também. Nesses milagres, o destaque da pintura é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Os peixes, os pães e os homens, o pintor faz questão de pintar pequenininho. Jesus é grande nessa hora. Amém. Na história de missões mundiais, eu posso dizer para vocês que o único que merece todo o destaque na história de missões é o Senhor Jesus. Glória a Deus. É Ele que vem ao longo da história levantando homens, mulheres, missionários, missionárias, seus apóstolos. É Ele que vem andando no barco com eles. É Ele que vem usando peixes e pães ofertados ao longo da história. Mas os peixes e os pães, os missionários passam, viram pó e Jesus continua vivo. Aleluia. Mais missionários, mais pães, mais peixes para abençoar novas gerações. Gerações que vão virar espinha de peixe dentro de um túmulo. E Jesus vai continuar eternamente. Amém. Na história de missões, não curto muito quando a gente conta a história do missionário tal e parece que ele é a estrela da história. Ele não é. Ele é apenas um elemento nessa história da salvação. Ele é, quem sabe, um peixinho, um pãozinho. E eu não posso negar para vocês que na história de Deus tem sido assim. Deus tem usado os peixes e os pães humanos. Graças a Deus. Deus usou os pães patriarcas. Vem cá, patriarcas, vocês vão ser meus 5 pães e 2 peixinhos. Eu vou usar vocês.
Todos eles morreram, Jesus permanece. Aí vieram os peixes profetas. Vem cá, Isaías, Jeremias, José, Joel, Amós, Obadias, João, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, João Batista. Vem cá, peixes profetas, eu vou usar vocês para alimentar o meu povo. Todos esses peixes profetas estão mortos. E vieram os pães apóstolos, Pedro, João, esses pãezinhos maravilhosos da graça de Deus, alimentaram multidões, mas esses pães e peixes também ficaram na história. Por que eu estou contando isso aqui? Porque se você chegar no dia da multiplicação de pães e peixes, Jesus falasse assim: acabamos de alimentar a multidão, acabamos, me traga agora os 5 pães e 2 peixinhos originais. Me traga agora os 5 primeiros pães e 2 peixinhos originais, aqueles que eu comecei a quebrar. Traga para mim. Aí alguém fala: eu estou com peixe aqui, outro, eu estou com peixe também, outro, eu estou com pão também, outro, eu estou com pão também. Mas um diz: eu tenho pão, mas nenhum deles tinha mais os pães originais, os peixes originais. Se alguém consegue guardar os pães e peixes originais, nós teríamos a igreja do sagrado peixe do pão de Jesus. Nós teremos culto aos pães de Jesus, a campanha dos pães e dos peixes de Jesus. Hoje nós trazemos aqui os pães e os peixes originais. Nunca tivemos acesso novamente aos pães e peixes originais, porque os pães e peixes originais passaram, deixaram de existir, não tiveram mais importância, não tiveram mais influência. Jesus é que pegou todo. Amém, glória a Deus. Por isso que Deus usou os pães reformadores, o pão João Calvino, o pão Lutero, o peixe Wycliffe, o peixe John Hus, usou, mas eles morreram, e Deus então em outra geração levantou outros pães, outros peixes, e veio o peixe Lloyd Jones, e veio o pão Charles Haddon Spurgeon, e Deus alimentou Londres com Charles Spurgeon no púlpito, usou o seu pãozão. Deus usou o seu pãozão, e o seu pão e peixe tombou ao túmulo, e Deus continua levantando peixes e pães para novas gerações. Está ali um pãozinho queimado ali, ó. Olha um pãozinho queimado torrado, aleluia. Outro pãozinho queimado ali, ó. Deus tem usado, mas logo esses pães também vão passar, e agora sempre vai ser do Senhor Jesus. Os pães deixaram de existir, os peixes deixaram de existir, e a história continua por causa de Jesus. O mundo continua com fome, igreja. O mundo está precisando de pão e peixe. Nessa noite o pão e o peixe sou eu. Mas o mais importante nessa noite é o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Um é o peixe, outro é o pão, o outro é o apóstolo. Todos são usados por Jesus. Mas a glória nunca será dada para o pão, para o peixe, para o apóstolo. A glória de uma igreja deve ser sempre do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. O mundo clama: igreja, dá-nos de comer. As pessoas gritam do meio do Titanic: venham com seus botes nos salvar. Assuma um compromisso nessa noite com Jesus, dizendo: Senhor, eu topo o seu pão, eu topo o seu peixe, eu topo ser um apóstolo, eu topo ser um missionário, eu topo ser um enviado. Eu topei isso há 30 anos atrás, igreja. Há 30 anos atrás, um pastor pregou uma mensagem como essa, e Deus disse: eu vou usar homens, mulheres, peixes e pães. E eu não passava de um jovenzinho magrão, seco, parecia um pão bengala, comprido e seco. Foi nesse estado que a Jerusalém me encontrou, à beira do caminho. E eu me ofereci a Deus há 30 anos atrás, e em 30 anos, irmãos, eu não desisti até hoje de ser pão, de ser peixe, de ser profeta. É Deus. Glória a Deus. Por isso eu quero dizer para você, se nessa noite você sente que tem pouquinha coisa nas suas mãos, coloca isso nas mãos de Jesus, porque Ele gosta de usar coisas pequenas. Aleluia. Ele gosta de usar poucos recursos. Não abandone o mundo não, irmãos. Não abandone as pessoas sem Cristo. Não desistam delas. Pega o seu bote, vá lá. Cabe muito mais gente. Aqui ao seu lado cabe mais gente. Aqui nessa igreja cabe mais gente. Cabe muito mais gente aqui. Vá buscar alguém. Quem sabe no próximo culto você traz alguém. Quem sabe no próximo culto você aparece aqui com uma pessoa que você foi lá resgatar. Quem sabe no próximo culto eu ouço você falando aqui: eu fui o pão, eu fui o peixe na vida de alguém.
Quem sabe a gente esteja tudo junto aqui vendo o que Jesus fez. Quem sabe a gente volte aqui dando glórias ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Porque Ele sabe o que Ele está Glória a fazendo Deus. nas próximas horas. Glória. Deus te abençoe. Amém.